Olá, como vai? E você? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Qual? Não tem de quê, eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Para a semana, prometo. Talvez nós nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefona. Eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Para a semana, o sinal, eu procuro você. Vai abrir, vai abrir. Eu prometo, não esqueço, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça. Adeus, adeus. E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de então? E por aí vai. E com Toquinho, com Vinícius e com Chico, a gente começa essa conversinha para falar de Léo. Você já ouviu falar em Léo Buscaglia? Pois é. Eu quero aqui compartilhar com você essa pessoa maravilhosa. Olha, que lindo. Eu escolhi essa foto por causa deste olhar profundo, não é? Eu conheci o Léo Buscaglia através de um livro dele, fininho, que eu encontrei, gente, no supermercado. Pois é, um supermercado. Olha como é importante o livro estar em todos os lugares, né? Porque tem pessoas, eu entro em sebo, entro em biblioteca, eu adoro. Mas tem gente que não. Mas no supermercado todo mundo vai. E aí eu vi aquele livrinho fininho, A História de uma Folha. Eu vou contar depois para vocês, né? E aí pronto. Olha, a Léo Buscaglia me acompanhou por muito tempo, através de seus livros. Ele era um professor nova-iorquino, ítalo-americano, que ministrou aulas na University of Southern California, Estados Unidos, tendo sido autor de artigos para o New York Times sobre assuntos relacionados ao amor e sobre o humano. E também foi idealizador de um curso sobre amor na própria universidade. Disse ele: ao que eu saiba, somos a única escola do país e talvez no mundo que tem uma disciplina chamada Amor 1A. E eu, o único professor bastante louco a ponto de ensiná-la. Antes de eu continuar, você poderia falar assim: Sônia, você é educação política e agora você, né, fala de versinho, de coisa. Mudou? Não mudei. E se você me acompanha, você vai ver que meu foco é quem? O cidadão, não é? E, claro, tem muita coisa para discutir, para comentar, para falar, para ensinar. Eu ainda me propus fazer a terceira parte das agências reguladoras, que poucos viram, e é tão importante a gente ter essa consciência, esse conhecimento, né? Mas eu não estou tendo tempo, cabeça, para falar de coisas assim pesadas. E quando você fala em educação política, é educação voltada para o outro, pensando em si e no outro, nas relações sociais. Então, tudo que eu trago aqui tem sempre a ver com a sociedade, sempre, não é?
E o Léo foi um exemplo de pessoa que sempre prezou por relações sociais saudáveis, éticas. Por isso que ele dava aula sobre o amor e por isso ele escreveu tantos livros, como esse que eu vou ler para vocês, assumindo a sua personalidade, porque também é aqui do nosso canal a defesa do ser você do jeito que você é, não é? Então, aproveite da vida tudo que ela tem para oferecer. É ele que vai falar do ser plenamente, né? Então, eu já vou falar dele, mas para você saber um pouquinho de quem foi Léo Buscaglia, não é? Ele nasceu em 47, Sônia. Agora, eu pensei que eu tinha colocado isso aqui. Léo Buscaglia. Léo Buscaglia. Ele nasceu em 31 de março, meu pai. Gente, hoje é dia 29 de maio. Nós estamos na semana do nascimento de Léo. Isso, nossa, é uma sincronicidade, não é uma coincidência. Caramba! Ele nasceu em 31 de março de 1924, em Los Angeles, e faleceu no Dia dos Namorados, que também está próximo, 12 de junho de 1998. Eu fiquei extremamente triste e senti como tivesse sido a morte de um amigo muito, muito querido. Não deixa de ser. A gente acha que amigo é só aquela pessoa que a gente tá ali junto, né? Na carne, não. Se fosse assim, nós não teríamos nossos mestres tão próximos e tão íntimos da gente, não é verdade? Então, a gente pode ter amigos que nunca nos viram, que nós nunca conhecemos, mas cujos pensamentos e ideias nos embalaram e até, muitas vezes, nos salvaram, não é verdade? Então é isso. Léo, dia 31 de março, faria aniversário. Então, não deixa de ser aqui uma celebração à sua vida, Léo, querido Léo. Então, ele, por uma estranha coincidência do destino, ele faleceu aos 74 anos, no dia 12 de junho de 98, Dia dos Namorados no Brasil, de ataque cardíaco enquanto dormia em sua casa no Lago Tahoe, Califórnia. E ele esteve em 95 no Brasil e eu não soube, porque o meu desejo acalentado era de abraçá-lo. E não tive a chance. Em 98 ele faleceu. E eu já conhecia a sua obra, eu já o acompanhava. Antes de ler o que me propus, né, para você, a pessoa idosa plenamente atuante, como tem aqui a pessoa madura plenamente atuante, enfim, mas eu quis falar aqui de nós velhinhos, né? Mas eu quero, de tantas histórias reais que ele viveu e colocou no livro, tem uma que eu sempre falo que realmente tem tudo a ver com aquilo que a gente fala aqui no canal, que é a boa relação, né, com as pessoas, as relações sociais. Léo, gente, gostava de pisar em folhas, porque na rua dele, ele morava numa casa e na rua dele tinha muitas árvores. E, claro, as folhas caíam e tal, né? E aí todo mundo varria a sua calçada, cada um varria o seu pedaço de casa. O Léo demorava a varrer, porque ele gostava de pisar em cima das folhas, que ele dizia que quando ele pisava nas folhas, as folhas cantavam. Gente, ai, que delícia. E aí um dia ele estava reunido com os alunos na casa dele. Veio um vizinho e falou assim: "Ô, seu Léo, tudo bem? Não sei o que, olha, eu vou
dar uma varridinha aqui na frente da sua casa, tá? O senhor não se importe, não. Eu vou fazer essa gentileza. Aí ele, não, vizinho, não. Pronto, olha, pode deixar que eu vou fazer aqui, eu vou pedir aos meus alunos e eu vou tirar as folhas todinhas agora. E aí ele foi, pegou alguns sacos e pediu para os alunos ajudar ele a catar as folhas, né? Porque o vizinho, delicadamente, né, veio dizer que, poxa, ele estava sujando a rua. Todo mundo já tinha tirado as folhas e o pedaço dele cheio de folha. E aí, catou as folhas e tal, aquele negócio todo. Um dos alunos, antes dele entrar em casa com os sacos de folha, um dos alunos falou assim, ô professor, o senhor fala sempre que a gente deve existir plenamente, fazer aquilo que a gente gosta. O senhor gosta de pisar nas folhas? As folhas estão na sua calçada. E por que o senhor vai tirar só porque o vizinho, mesmo que educadamente reclamou, o senhor vai tirar? Ele, olha só, peraí que eu já vou explicar a vocês. Vamos entrar. Aí ele entrou, todo mundo entrou, com cada um com um saquinho, né, cheio de folha. E antes dele começar a explicar, ele pediu aos alunos, por favor, jogue as folhas aqui na sala. Aí os alunos ficaram assim, né, poxa. Ele disse, não, joga aí. Aí ele falou assim, olha só, gente, meus vizinhos são meus primeiros parentes. E todo o apoio que eu tenho, toda a ajuda que eu tenho, vem primeiramente dos meus vizinhos. São pessoas que eu prezo, são pessoas que me prezam. E todo mundo já limpou a sua rua. Eu realmente gosto de pisar nas folhas. Mas eu vivo numa comunidade. Então, o meu gosto tem que ir até onde não atrapalhe o gosto do outro. E como eu gosto de pisar nas folhas, elas ainda estão sequinhas, eu trago aqui para dentro de casa, vou pisar nas minhas folhas o quanto eu quiser. Quando elas começarem a ficar, pois aí eu jogo fora. E assim eu vou fazer aquilo que eu quero fazer e vou continuar sendo um bom vizinho na minha vizinhança. Mais ou menos assim que foi a história, eu nunca esqueci. Porque realmente é uma festa que você dá na sua casa, que você está feliz da vida, alegre, mas na hora de botar o som, você tem que lembrar que você tem outros vizinhos que pode estar querendo dormir, que pode não estar enjoado, que pode tudo, né? Então, sempre buscar o equilíbrio para poder ter uma boa vizinhança, porque é aquilo que ele falou, o primeiro parente é o vizinho, é aquele que te socorre, é aquele que, às vezes você quer fazer um bolo, não tem um ovo, e você vai lá no vizinho, pede um ovinho, pede uma xicrazinha de açúcar, não é verdade? Esse foi Léo Buscaglia. Eu vou fazer 2 leituras. Eu vou primeiro fazer essa leitura da pessoa idosa plenamente atuante e depois eu vou ler, se der, eu vou ler a história de uma folha, que é fininha assim, tem 2 folhas de história, uma historinha pequena, mas que fala da vida, da finitude da vida, que é um problema que eu ainda tenho um pouquinho, mas que Léo, quando eu encontrei esse livrinho, foi o primeiro, aquilo já me deu uma outra visão da coisa, né? E eu amo árvores. Bom, ele começa assim. Deixa eu mostrar para vocês o livro, ó. Assumindo a sua personalidade. Léo Buscaglia, tá? Editora Record. O anoitecer da vida, ele coloca 3 citações. O anoitecer da vida deve também possuir um significado próprio e não pode ser apenas o apêndice lamentável da manhã da vida. Quem disse isso? Carl Jung. Outro, não entre brandamente na noite genuína. A velhice deveria vociferar e encolerizar-se ao final do dia.
Dylan Thomas. E a última citação: a tragédia da velhice não é ser idoso, mas jovem. Oscar Wilde. Eu creio que ele está falando em aceitação, né? A gente aceitar cada fase da vida. Ah, Sônia, é difícil? E como é difícil! Mas para isso a gente faz esse exercício aí todo dia, não é verdade? Então vamos começar a nossa leitura. Espero que vocês gostem. A sociedade atual, olha, esse livro foi escrito, gente, esse texto, para a gente dizer assim, como é atual, né? Foi escrito em 78, gente. 1978 ele escreveu, ele publicou esse livro. Então vamos ver se está ou não está atual. A sociedade atual tenta não apenas tirar nosso direito à morte, mas também nosso direito à vida. Com frequência, priva a infância de alegria, submete o adolescente rebelde a uma causa inútil, intimida o adulto para uma incerteza contínua. Porém, mais trágico que tudo, nega-nos a dignidade de nossa velhice. Os idosos são privados de opções. A única coisa pela qual lutaram durante a vida inteira para conseguir, e sem opção, são relegados à decadência, sozinhos, solitários e desamparados. Não temos permissão de envelhecer sem uma profunda sensação de vergonha. Dizem-nos que as rugas devem ser odiadas, que perder o vigor fisiológico é se tornar inútil, que com nossos sentidos debilitados perdemos toda a esperança de alegria, estética e produtividade. Somos influenciados para que escondamos nossa idade. Ocultemos as rugas e pintemos o cabelo. Ah, eu pinto sim, gente. Mas não é por vergonha. Eu gosto da cor do meu cabelo. Poxa, por que eu não posso pintar o cabelo, hein, Léo? Ó, vou mostrar para vocês. Olha. É tudo branquinho. Mas eu não gosto. Não aprendi a lidar com o cabelo branco, gente. Faz parte do meu ser, meu cabelinho branco? Faz, mas faz parte do meu ser a vida inteirinha, o meu cabelo aqui, ó, mais ou menos dessa cor. Tá? Mas a gente já vai comentar sobre o que ele está falando aqui, que realmente até hoje é assim. E por isso, a velhinha aqui, se eu não comentar no meio, eu esqueço. Por isso, eu me tornei viciada no TikTok. Aliás, depois dos 50, é Twitter, é TikTok, principalmente TikTok. Já vou dizer por quê. Então, continuando. Para não nos tornarmos um fardo, proporcionam-nos comunidades especiais para os idosos, onde, dizem-nos, poderemos encontrar consolo e paz com outros como nós. As implicações de tudo isso é que há algo não muito adequado em envelhecer fisicamente. Ignoramos o fato de que existe alguma coisa a mais para os idosos do que a idade cronológica. Não importa a condição ou vulnerabilidade do corpo exterior, a pessoa para quem ele trabalha não deixa de ser um ser humano com capacidade de sentir, partilhar, ser amigo, criar e produzir. É verdade, certamente, que existem mudanças biológicas e fisiológicas definidas e óbvias que ocorrem com a idade, mas os idosos ainda são pessoas reais e se comportarão como tal, se tiverem permissão para fazê-lo. Em verdade, na maioria dos casos, os anos os ajudaram a desenvolver-se em honestidade e aceitação. A senilidade parece ser mais o resultado de sentimentos de inutilidade e inoportunidade do que de decadência física e mental. A velhice chega para a maioria de nós como uma surpresa. Raramente sentimos nossa idade. É mais uma questão dela se refletir em nós por meio dos outros.
do que por nossa própria percepção. Acontece isso com você? Você percebe isso? Com certeza, nos tornamos informados sobre a erosão de nossa resistência, mas isso dificilmente é razão para a autopiedade, comodismo, intolerância ou solidão. O desafio é ser verdadeiro em cada fase da vida. A velhice também tem um propósito e devemos escolher entre sacrificá-lo ou realizá-lo. Nossa, se eu não parar de comentar, que ele fala aqui, né? Em 78, gente, em meados de 60, que as minhas primeiras memórias de infância, envelhecer era o pé na cova, aposentar era pé na cova, né? Então, uma pessoa de 50 anos era muito velhinha, né? E se aposentou é para morrer. Então, já ganhava um pijama listrado e já ficava sentadinho na calçada olhando a vida passar, né? Não tinha direito de mais nada. Só de ir a médico, só de tomar remédio e esperar chegar o dia, né, do passamento. Em 78, já um pouquinho melhor, né? Mas uma pessoa idosa, eu não via, eu não escutava que pessoa idosa namora, pessoa idosa dança, pessoa idosa casa, pessoa idosa trabalha, continua trabalhando só por muita necessidade. Pessoa idosa para ficar em casa tomando conta de neto, né? Fazendo tricô, crochê ou participando da igreja. Era assim a realidade. A realidade hoje, gente, e o século XXI, 2023, é esta aqui. Por isso eu sou viciada em TikTok, Instagram. No Instagram a gente tem o quê? Tô vendo com vocês e não programei nada não. Tô vendo aqui com vocês, eu espero que sempre aparece, né? Eu falei, oh, meu Deus, cadê? Aqui, 50 a mais. A Cher foi entrevistada pela... Ah, coisa mais linda. A Cher foi entrevistada pela Oprah. Estava a Cher e a Tina, tá? Estão as duas aqui. E a Oprah pergunta, gente, uma está com 61, a outra está com 70 e poucos, como é que é envelhecer? A Cher, na lata, uma merda. No 50 a mais, você vai ver olha que coisa mais fofa. Gente, sem medo de envelhecer. Aliás, outra pessoa que me ajudou muito, e eu nem imaginava eu velhinha, foi Dercy Gonçalves. Né? Olha que coisa mais linda. Envelhecer não é parar de viver, não mesmo, nem parar de amar, não, com certeza não. A gente aprende, claro que você não vai ter energia, né? Não vai ser nenhum atleta correr, apesar de que tem atletas de 80 anos. Eu tenho uma amiga com a minha idade, 64, que é atleta de polidança. Vai um salve aqui, a vaidosa, aqui no Instagram, Sandra. Olha que lindo. Mas eu queria mostrar para vocês... essa daqui, pronto. Modelo aos 80 anos. Está ridícula? Claro que não. Está bela, usando roupas adequadas à sua idade, né? Enfim, elegante, bela. É isso que a gente tem que aprender. Podemos ser belas e belos, maravilhosos, em qualquer idade.
né? Como o meu público está dentro da minha faixa etária, né, entre 45 e 70 anos, por isso também eu venho pensando aqui em repartirmos nossas percepções, as nossas angústias, as nossas preocupações, enfim, né? E aqui eu estou falando da vida, do viver, né? Se a pessoa ficou viúva ou solteira, enfim. E aqui eu acredito que quando você tem um amor maravilhoso, não dá para substituir. Mas se você sente vontade de amar, ame. Se você sente vontade de fazer algum esporte, você se sente, faça. Viva plenamente, como diz o Léo, né? As pessoas idosas plenamente atuantes não têm tempo de sentar-se e esperar a morte. Vêm-se diante da tarefa de atravessar e realizar duas novas fases: sua velhice e sua morte. Devem adquirir confiança e dar um propósito ao seu tempo limitado na Terra. Devem reconciliar-se com o conhecimento de que um dia serão deixadas para trás ou mesmo esquecidas, mas que a experiência de vida terá sido suficiente. Ignorar esta tarefa é perder a oportunidade de uma vida pessoal prolongada em dignidade, através da busca de experiências que somente a velhice pode oferecer. Os tesouros mais valiosos dos idosos ainda são as surpresas constantes que a vida diária pode trazer. Eles podem escolher a vida, não precisam optar pela confusão, medo, desespero, solidão e isolamento. Podem escolher a si mesmos como um potencial ainda irrealizado e, ao fazê-lo, podem optar pela realização contínua. A pior coisa é dormir com outro, velho. Aí é um horror. Por quê? É um horror. Porque um ronca pro lado, outro peito do outro, outro mija na cama, velho. A pior coisa é dormir com outro, velho. Aí é um horror. Por quê? É um horror. Porque um ronca pro lado, outro peito do outro, outro Não, Decida, mija na cama, velho. pelo A pior amor coisa é de dormir. Deus. Não. É isso que eu estou falando, né, gente? Eu estou falando disso, de vida, de viver, né? Ah, mas eu estou com restrições, não posso andar, ou não posso correr. Eu, por exemplo, estou travada, né? Mas eu posso fazer outras coisas. Na verdade, posso fazer outras coisas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eles podem escolher a vida, não precisa optar pela confusão, medo, desespero, solidão, isolamento. Podem escolher a si mesmos como um potencial ainda irrealizado. E, ao fazê-lo, podem optar pela realização contínua. Não se encontra o significado da vida olhando para trás, para o cordão contínuo da infância e velhice. A vida é mais do que simplesmente nascer, crescer e amadurecer. Se o significado da vida deve ser descoberto, está intrínseco em cada fase, quando assumimos o desafio de realizar cada momento de cada dia enquanto vivemos. Temos as ferramentas básicas necessárias, nossos potenciais inatos, nossa época de vida e morte, uma vida que é nossa para lhe sobrevivermos. A pessoa que somos agora contém o potencial de realização que nos satisfará. O desafio é nosso. Léo Buscaglia. Então, gente, vamos assumir a nossa idade, né? Então não vou mais botar maquiagem, não vou mais pintar o cabelo, não vou... Não é isso. É assumir o tempo que nós temos, né? Porque quando a gente é criança, a gente brinca e tal, vai, corre para lá, corre para cá, não sei o quê. Você vê meus 11 gatos. Eu tenho a Nina, que está com 2 meses, vai para 3, não para, parece uma pilha Duracell. Já tenho o Bob, com 12 anos, que anda devagarinho e tal, gosta de dormir. Todo ser, né? Todo ser tem o
o seu tempo e tem sua beleza, não é? E aí, a história de uma folha, como eu prometi. A história de uma folha, gente, me encantou, me abriu as portas para conhecer o Léo e toda a beleza da vida, que é isso que ele traz, né? A beleza de viver. E aí ele conta. Era uma vez uma folha que crescera muito. A parte intermediária era larga e forte. As 5 pontas eram firmes e afiladas. Surgira na primavera, como um pequeno broto num galho grande, perto do topo de uma árvore alta. A folha estava cercada por centenas de outras folhas, iguais a ela. Ou pelo menos assim parecia. Mas não demorou muito para que descobrisse que não havia 2 folhas iguais, apesar de estarem na mesma árvore. Através da árvore, das folhas, ele fala de nós, cada um de nós. Alfredo era a folha mais próxima. Mário era a folha à sua direita. Clara era a linda folha por cima. Todos haviam crescido juntos. Aprenderam a dançar à brisa da primavera, esquentar indolentemente ao sol do verão, a se lavar na chuva fresca. Mas Daniel era seu melhor amigo. Era a folha maior no galho e parecia que estava lá antes de qualquer outra. A folha achava que Daniel era também o mais sábio. Foi Daniel quem lhe contou que eram parte de uma árvore. Foi Daniel quem explicou que estavam crescendo num parque público. Foi Daniel quem revelou que a árvore tinha raízes fortes, escondidas na terra lá embaixo. Foi Daniel quem falou dos passarinhos que vinham pousar no galho e cantar pela manhã. Foi Daniel quem contou sobre o sol, a lua, as estrelas e as estações. A primavera passou e o verão também. Fred adorava ser uma folha. Amava o seu galho, os amigos, o seu lugar bem alto no céu, o vento que o sacudia, os raios do sol que o esquentavam, a lua que o cobria de sombras suaves. O verão fora excepcionalmente ameno. Os dias quentes e compridos eram agradáveis. As noites suaves eram serenas e povoadas por sonhos. Muitas pessoas foram ao parque naquele verão e sentavam sob as árvores. Daniel contou à folha que proporcionar sombra era um dos propósitos das árvores. O que é um propósito? Perguntou a folha. Uma razão para existir, respondeu Daniel. Tornar as coisas mais agradáveis para os outros é uma razão para existir. Proporcionar sombra aos velhinhos que procuram escapar do calor de suas casas é uma razão para existir. A folha tinha um encanto todo especial pelos velhinhos. Sentavam em silêncio na relva fresca, mal se mexiam. E quando conversavam eram em sussurros sobre os tempos passados. As crianças também eram divertidas, embora às vezes abrissem buracos na casa da árvore ou esculpissem seus nomes. Mesmo assim, era divertido observar as crianças. Mas o verão da folha não demorou a passar e chegou ao fim numa noite de inverno. A folha nunca sentira tanto frio. Todas as outras folhas estremeceram com o frio. Ficaram todas cobertas com uma camada fina de branco que no instante se derreteu e deixou-as encharcadas de orvalho, faiscando ao sol. Mais uma vez, foi Daniel quem explicou que haviam experimentado a primeira geada, o sinal que era o inverno que estava chegando. Por que ficamos com cores diferentes se estamos na mesma árvore? Perguntou a folha. Cada um de nós é diferente. Tivemos experiências diferentes. Recebemos o sol de maneira diferente. Projetamos a sombra de maneira diferente. Por que não teríamos cores diferentes?
Foi Daniel, como sempre, quem falou. E Daniel contou ainda que aquela estação maravilhosa se chamava inverno. E um dia aconteceu uma coisa estranha. A mesma brisa que no passado os fazia dançar, começou a empurrar e puxar suas hastes, quase que como se estivesse zangada. Isso fez com que algumas folhas fossem arrancadas de seus galhos e levadas pela brisa, reviradas pelo ar, antes de caírem suavemente ao solo. Todas as folhas ficaram assustadas. O que está acontecendo? Perguntaram umas às outras aos sussurros. É isso que acontece no inverno, explicou Daniel. É o momento em que as folhas mudam de casa. Algumas pessoas chamam isso de morrer. E todos nós vamos morrer? Perguntou a folha. Vamos sim, respondeu Daniel. Tudo morre, grande ou pequeno, fraco ou forte, tudo morre. Primeiro cumprimos a nossa missão. Experimentamos o sol e a lua, o vento e a chuva, aprendemos a dançar e a rir e depois morremos. Eu não vou morrer, exclamou a folha com determinação. Você vai, Daniel? Vou sim, quando chegar meu momento. E quando será isso? Ninguém sabe com certeza, respondeu Daniel. A folha notou que as outras folhas continuavam a cair e pensou, deve ser o momento delas. Ela viu que algumas folhas reagiam ao vento, outras simplesmente se entregavam e caíam suavemente. Não demorou muito para que a árvore estivesse quase despida. Tenho medo de morrer, disse a folha a Daniel. Não sei o que tem lá embaixo. Todos temos medo do que não conhecemos. Isso é natural, disse Daniel para animá-la. Mas você não teve medo quando a primavera se transformou em verão. E também não teve medo quando o verão se transformou em outono. Eram mudanças naturais. Por que deveria estar com medo da estação do inverno? A árvore também morre? Perguntou. Para onde vamos quando morremos? Ninguém sabe com certeza. É o grande mistério. Voltaremos na primavera? Talvez não, mas a vida voltará. Então, qual é a razão para tudo isso? Insistiu a folha. Por que viemos para cá, se no fim teremos que cair e morrer? Daniel respondeu no seu jeito calmo de sempre. Pelo sol e pela lua, pelos tempos felizes que passamos juntos, pela sombra, pelos velhinhos, pelas crianças, pelas cores do outono, pelas estações. Não é razão suficiente? Ao final daquela tarde, na claridade dourada do crepúsculo, Daniel se foi e caiu a flutuar. Parecia sorrir enquanto caía. Adeus por enquanto, disse ele à folha. E depois a folha ficou sozinha, a única folha que restava no galho. A primeira neve caiu na manhã seguinte, era macia, branca e suave, mas era muito fria. Quase não houve sol naquele dia, e foi um dia muito curto. A folha se descobriu a perder a cor, a ficar cada vez mais frágil. Havia sempre frio e a neve passava sobre ela. E quando amanheceu, veio o vento que arrancou a folha de seu galho. Não doeu. Ela sentiu que flutuava no ar, muito serena. E enquanto caía, ela viu a árvore inteira pela primeira vez. Como era forte e firme. Teve a certeza de que a árvore viveria por muito tempo. Compreendeu que fora parte da sua vida.
Isso deixou-a orgulhosa. A folha pousou num monte de neve. Estava macio, até mesmo aconchegante. Naquela nova posição, a folha estava mais confortável do que jamais se sentia. Ela fechou os olhos e adormeceu. Não sabia que a primavera se seguiria ao inverno, que a neve se derreteria e viraria água. Não sabia que a folha que fora seca e aparentemente inútil se juntaria com a água e serviria para tornar a árvore mais forte. E principalmente, não sabia que ali, na árvore e no solo, já havia planos para novas folhas de primavera. Essa é a nossa vida. Nós nascemos, vivemos experiências maravilhosas, experiências também dolorosas, momentos de imensa alegria, de orgulho e também de medo, de angústia, de insegurança. A vida na Terra é tudo isso. E tudo vale muito a pena. Então, que nós, eu digo nós porque eu estou nesse processo de aceitar serenamente cada etapa da vida e a finitude da vida, porque ela continua sempre eternamente. Tudo de bom para você, uma boa vida, não vou dizer bom dia nem boa noite, porque você pode ver a qualquer hora, né? E se calhar de você ver as histórias de Léo, se você estiver tristinho, faça um bolinho de caneca, fácil, ou então aquele cafezinho bem quentinho, fresquinho, sozinha ou acompanhada, celebre a vida, seja ela de que forma for.